Sim, estamos gravando. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um imenso prazer estar aqui mais uma noite com vocês, no nosso laboratório de estudos em religião e religiosidade. Hoje, nosso tema é ateísmo, e nós trouxemos aqui o professor Augusto César Ferreira. O professor Augusto vai falar um pouco sobre o ateísmo a partir de uma perspectiva filosófica. O professor Augusto é graduado em filosofia pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é mestre em filosofia também pela mesma universidade. E o professor Augusto é professor aqui do nosso Centro Universitário Cidade Verde e tem trabalhado com questões vinculadas à filosofia, tá bom? Então é isso aí, professor. Quero deixar... também é importante sempre lembrar que esse projeto foi idealizado pelo aluno, por nós, enquanto grupo, mas teve no primeiro momento o Jason, que não pôde estar aqui hoje conosco, pensando, arquitetando esse formato, esse modelo, que nós vamos posteriormente precisar fazer algumas ressignificações, algumas mudanças, como vocês acompanharam hoje no grupo, tá bom? Mas achei importante que a gente se encontrasse para não ficar tanto tempo, né? A nossa última reunião foram 2 semanas com o professor André Anéas. É isso, então. Professor Augusto, à vontade, pode se apresentar. O tempo é todo do senhor. É isso. Beleza, Saulo. Muito obrigado. Só deixa eu transmitir aqui a tela, os slidezinhos. Só um minutinho. Aí vocês avisam... O Saulo, você avisa para mim se vocês estão vendo, ok? Beleza. Beleza. Estão vendo? Agora sim, Augusto. Beleza. Gente, uma boa noite a todos e a todas. Eu sou Augusto. A gente vai tratar aqui do ateísmo a partir de uma leitura filosófica. E a fala, ela vai ser organizada do seguinte modo. Primeiramente, a gente vai começar com umas questões práticas, como pensar saindo do senso comum, entrando para o campo mais de leitura acadêmica, e a gente vai dissecar esse termo, que esse termo ele pode ser bastante carregado no nosso uso diário, né? E a partir desse ponto nós vamos nos perguntar sobre as possíveis, né, formas de ateísmo, tanto fora quanto dentro seja da academia, seja de qualquer área que a gente tiver ligado ou que a gente conheça. E depois de um diagramazinho, de uma sequência de conceitos e teses que eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma passagem de um livro que eu estou utilizando para a gente fazer essa conversa, né? Então, primeiramente, a gente vai ter um esqueminha de alguns conceitos e algumas teses, como que o ateísmo se mostra a partir de uma leitura filosófica, e logo depois eu coloco um trechinho que tem mais a ver com a ordem do dia, de como a gente pensa, como a gente pode pensar o ateísmo. Depois a gente abre para comentários, conversas, diálogos, perguntas. E qualquer coisinha, qualquer problema, aí vocês utilizam essa mãozinha aí para sinalizar que às vezes o áudio está falhando, alguma coisa parecida com isso. Eu pesquiso na área da filosofia da memória, e ela está ligada a certas áreas da filosofia, como a teoria do conhecimento, a filosofia da ciência. Então, pelo convite do professor Saulo, que eu agradeço muito estar aqui, a gente vai tratar aqui no Laboratório de Estudos de Religião e Religiosidade, que talvez ela possa tangenciar e tocar alguns pontos de estudos relacionados à religião, mas não inteiramente conforme vocês vêm comentando e assistindo nesse grupo. Então, a gente pode já começar do seguinte modo. A gente pode pensar que quando a gente fala sobre ateísmo, a gente tem que pensar o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre ateísmo. E, como eu havia comentado bem no início, esse termo ele pode ser bastante carregado e acarretar certas simplificações.
E o que eu quero dizer com simplificações? A partir do momento que nós temos nossa experiência de diálogos diários, assim, de cotidianos, da vida diária, é possível perceber que isso já está contido talvez um estigma, talvez um estereótipo, talvez uma visão que já venha já catalogada ou categorizada o que definitivamente seria o ateísmo. E dentre as perguntas, dentro de uma perspectiva filosófica que a gente pode fazer é quais são as condições necessárias e suficientes do ateísmo? O que configura de forma completa e plena o ateísmo? E para a gente pensar isso, meio que de supetão, meio que de início, a gente precisa separar o que significa dizer sobre um discurso que é explicado e um discurso que é revelado. Quando a gente pensa na tradição filosófica e na tradição do pensamento ocidental, digamos assim, nós temos, de um lado, o discurso que pode ser descrito e verificado como um discurso racional, um discurso explicado, e aquilo que categoriza e que caracteriza a religiosidade, ela está dentro de um discurso revelado. Para simplificar, se nós pensarmos tanto no aspecto filosófico ou científico, nós temos a utilização de um discurso de um discurso explicado conforme a racionalidade. Ou seja, a gente elenca razões, argumentos e teses para dizer e formular discursos e asserções acerca do mundo, acerca da realidade, acerca do universo. Se a gente pensar agora, voltando para o discurso da religiosidade, da religião, nós temos que a palavra dentro da religião, ela é revelada, ou seja, ela, ela, ela não se explica, ela se aceita conforme os dogmas e os princípios de determinada religião. Se a gente pensar nas passagens de que os profetas recebem a palavra, a gente já pode pensar que esses profetas não alcançam a palavra por meio de um raciocínio, por meio de uma explicação, um discurso racional. É algo superior que eles recebem e que são intermediários para passar a palavra. Ou seja, diferentemente de uma palavra explicada, é uma palavra revelada, de uma verdade superior que se revela e que se aceita, diferentemente do discurso racional que se entende e que se explica. Então, com esse início, a gente pode pensar, tá, como que o ateísmo se relaciona, então, ou se separa pensando no discurso racional e no discurso revelado? No primeiro momento, a gente pensa assim, bom, professor, o ateu, ele descarta qualquer discurso que tenha essa característica de revelado e se atém ao discurso de característica racional explicado conforme razões e teses. Ok, mas mesmo assim estaremos assim caminhando em um terreno também de uma simplificação, porque dentro do contexto da história do pensamento ocidental, nós percebemos pontos diferentes e características diferentes, coloco isso entre aspas, vocês vão ver, que o ateísmo se mostrou conforme a história do pensamento, a história da filosofia ou o desenvolvimento da ciência. Deixa eu ver. Aqui, vocês estão vendo aqui um esquema que a gente vai ficar durante toda a exposição, e ele não necessariamente indica uma ordem de prioridade, algo que esteja ligado a uma linha cronológica, e isso aqui, esses esquemas, esses conceitos e essas teses que vocês estão vendo, eles se interrelacionam, não apresenta uma ordem, isso aqui, na verdade, é uma organização, voltando para como a gente pode pensar didaticamente as formas, entre aspas, de ateísmo, sendo que, se a gente pensar de uma forma mais generalizada, mais ampla, a gente vai perceber que ele se manifesta de diferentes formas e ela pode ser separada dessa forma só pela facilidade de entendimento, para a gente entender melhor o que significa dizer ateísmo e como ele se separa. De um outro lado, desse lado direito aqui, eu coloquei os aspectos relacionados a essas formas de ateísmo. E para começar, mesmo começar do início, e eu vou trocar, conforme a fala vai se estendendo, eu vou interrelacionar, embaralhar as formas que podem ter relação, diálogo entre as categorias.
Em primeiro momento, nós temos aqui o ateísmo materialista. E o que a gente pode entender aqui por materialista? Talvez, vocês que talvez tenham alguma educação filosófica ou das ciências sociais, a gente pode pensar no materialismo histórico marxista, só que nesse caso aqui nós estamos falando de uma forma muito mais depurada e mais pura, pensando no discurso filosófico barra científico. Eu vou explicar melhor. Ateísmo materialista. A própria matéria é a causa de todas as coisas e das ideias que estão em nós. Ou seja, isso tem a ver com uma posição, uma teoria metafísica que diz o seguinte, para tentar reformular essa tese. Significa dizer que qualquer explicação que se baseie nas condições materiais e físicas do universo já são suficientemente presentes e conseguem capturar plenamente toda a realidade existente. Repetindo, qualquer explicação de cunho material, fisicalista e naturalista, ela já é suficientemente dotada para, digamos assim, explicar e capturar plenamente todos os aspectos da realidade, todos os aspectos do universo. E só de reformular e visualizar essa tese, a gente pode pensar que isso é muito presente na ciência, de que a ciência, ela, embora possua hipóteses e teorias, ela tem a pretensão de dar respostas de cunho universalizante, ou seja, de reduzir aos aspectos presentes na realidade e no universo a partir de bases e fundamentos de cunho material, naturalista e fisicalista. Se a gente pensar na tradição filosófica de cunho epicurista e estoico, a gente vai perceber a partir dos estoicos que eles eram materialistas, que toda a realidade se reduzia à matéria e que tudo era determinado. E se eles cogitassem a existência de um ser superior como Deus, eles diriam que esse Deus, esse ser superior, era indiferente aos aspectos do mundo. Ele nada interfere nos aspectos do mundo, porque tudo se reduz à matéria. Logo, a gente pode pensar, a partir dessa perspectiva lá da antiguidade, que eles estavam caminhando para desconsiderar o papel de divindades, como era presente, por exemplo, na polis grega. Se a gente pensar na tradição filosófica epicurista e estoica, eles estão situados em um período da história da filosofia conhecida como helenismo. O helenismo, ele se afasta um pouco daquela concepção da filosofia e do pensamento ligado à polis. E a polis, a cidade-estado, ela tinha suas divindades. Nesse momento, no período do helenismo, nós temos o quê? Filósofos que se distanciam com relação à polis, se colocam como cosmopolitas e que não necessariamente precisam temer ou mostrar obediência a certas divindades que eram da polis. E a teoria proto-científica e metafísica a partir desses filósofos helênicos é que tudo se reduzia a bases materiais, fisicalistas, naturalistas e que tudo era determinado. Então, de certo modo, o ateísmo materialista, nesse caso, ele se reduz. Ele é uma espécie de reducionismo, ou seja, não há a diferença ou a separação entre algo que é material e algo que é imaterial. Se a gente pensar numa concepção religiosa ou de cunho próximo da religiosidade, a gente pode pensar em que há o corpo, os aspectos, os objetos físicos materiais do mundo, e que há algo imaterial, como Deus ou como a própria alma. A partir do momento que nós temos esses filósofos do período helênico, a gente pode repensar em como pensar a estrutura da realidade sem ter essa separação entre material e imaterial. Se a gente for lá no período moderno, a gente vai encontrar um filósofo chamado David Hume, em que Hume ele fala que todo conhecimento e toda estrutura básica a gente aprende a partir da experiência. Então, de certo modo, toda explicação,
toda a compreensão da universo e da realidade se baseia a partir de aspectos físicos e materiais. Tem um filósofo do século XX chamado Willard von Quine, que ele também pensa da seguinte forma, que todos os aspectos mais básicos, se a gente vai falar a respeito do mundo, falar a respeito da realidade, as explicações de cunho materialista, naturalista e fisicalista já dão conta do recado. Elas já conseguem capturar toda a totalidade de forma funcional e plena. Mas a gente pode pensar, mas ainda ficam lacunas. Ficam lacunas. O ateu de cunho materialista, ele vai dizer que essas lacunas elas têm o potencial no futuro de explicar com a mesma suficiência, a mesma plenitude, e que mesmo que hajam lacunas, digamos assim, no decorrer do desenvolvimento da ciência, do progresso da ciência, ela raramente ou não vai ser ocupada por explicações de cunho soteriológico religioso, digamos assim. Essas lacunas não serão ocupadas por questões que preservem o mistério, pensando aqui no mistério em seu sentido religioso, seu sentido divino. Então, esse ateísmo materialista, ele está bem presente, por exemplo, nos meios acadêmicos voltados tanto para a filosofia que anda ao lado da ciência, como os cientistas. E esse ateísmo materialista, ele vai manter uma relação com esse último ateísmo aqui, o ateísmo semântico. Logo a gente chega lá. E, digamos assim, os outros ateísmos, retirando o ateísmo materialista e o ateísmo semântico, eles têm, digamos assim, eu diria que eles têm um aspecto muito mais voltado para o contexto no qual eles surgiram do que pensar algo que ainda é em vigor, assim, digamos assim, um ateísmo de bases argumentativas fortes, assim. Só abrindo parênteses, nós estamos fazendo uma exposição, uma descrição, e logo, logo a gente vai dialogar a respeito desses aspectos mais básicos, caso alguma coisa passe ou alguma coisa fique em dúvida. Fechando parênteses. O segundo tipo de ateísmo que a gente tem é o ateísmo cético. E esse ateísmo, ele mostra a seguinte tese, a seguinte asserção. Ele enfatiza a debilidade das provas sobre a existência da divindade, como também, tem um erro aqui, como também mostra as dificuldades inerentes ao conceito de divindade. Eu coloquei sublinhado a palavra conceito, que ela também vai ser relacionada com a última fase aqui, que é o ateísmo semântico. Vou repetir. O ateísmo cético, ela enfatiza a debilidade das provas sobre a existência da divindade, como também mostra as dificuldades inerentes ao conceito de divindade. O que isso significa exatamente? Se a gente pensar na tradição filosófica, nós percebemos que houveram tentativas e provas da existência de Deus de cunho metafísico. Ou seja, alguns filósofos eles se dispuseram a provar pela via racional a existência de Deus, porque exatamente, pensando no aspecto religioso, não necessariamente, porque Deus ele é sinônimo de verdade com V maiúsculo, e sem a posição ou a presença de uma verdade de V maiúsculo, segundo os filósofos, por exemplo, do período moderno, não haveria possibilidade de conhecimento na ciência. Ou seja, se não houvesse uma noção forte de verdade, não seria possível a pesquisa científica segundo os filósofos antes da modernidade e durante a modernidade. Um exemplo de um filósofo que pensa dessa forma é Descartes. Logo a gente vai chegar quando a gente for analisar o aspecto epistemológico das formas do ateísmo. Mas voltando, a gente pode se perguntar, tá, o ateu que se atém a essa posição cética, como que ele enfatiza a debilidade das provas? Primeiramente, precisa entender quais são essas provas. Nós temos 3 provas presentes na filosofia. Nós temos a prova que se baseia na sua concepção teleológica, a prova que se baseia na sua concepção cosmológica e a teoria a defesa que se baseia na sua concepção ontológica. Não se preocupe com relação a esses termos, eu vou simplificar do seguinte modo.
A primeira forma de prova que a gente percebe em diversos autores que se dispuseram a provar a existência de Deus pela via filosófica, a via teleológica, ela pontua do seguinte modo: se nós temos o mundo, se o mundo foi causado, se o universo foi causado, e ele mantém esse padrão, esse ordenamento, nós conseguimos reconhecer certos padrões, ordenamentos e até concepções que fazem com que associemos isso ao belo, então significa que um ser superior é bom e belo suficientemente para criar toda essa estrutura universal que apresenta padrões e que apresenta esse ordenamento e coerência. A segunda prova que alguns filósofos se detiveram é a prova cosmológica. O que isso significa? Nessa prova cosmológica da existência de Deus, nós temos duas noções importantes: a noção de necessidade e a noção de contingência. Por exemplo, quando eu digo o que significa contingente? É a mesma coisa que acidental, algo que é não necessário. Por exemplo, eu nasci em Maringá em 1993, mas eu poderia ter nascido em outro ano, em outra cidade. Eu poderia ter nascido em 1982 em Oslo, eu poderia ter nascido em 1973 no México. Então, digamos assim, as entidades, os entes do mundo, os objetos do mundo, eles são contingentes. O que isso significa? Que eles poderiam estar aqui, como não poderiam estar aqui. Que eles podem estar de determinado modo, como não poderiam estar de determinado modo. Ou seja, os objetos particulares do mundo, os entes particulares do mundo, eu, o Saulo, por exemplo, nós somos seres contingentes. Nós poderíamos ter nascido da forma que nós nascemos, como não poderíamos ter nascido da forma que nós nascemos. Mas o argumento cosmológico, ele segue uma linha causal, ou seja, algo causou a existência desses objetos particulares. Se existe o universo todo é composto por objetos particulares, e esses objetos são contingentes, na linha causal desses objetos, houve uma causa, e essa causa ela é necessária. O que significa uma causa necessária? É algo que não pode ter sido feita de outra forma. Algo que é necessário, ela não permite outra forma sem ser a forma no qual ela se apresenta. Então é necessário que haja uma causa para que o efeito seja esses objetos do universo, que são objetos particulares, objetos contingentes. Para resumir, o argumento cosmológico, ele acentua que há uma causa necessária, ou seja, uma causa que não permite ser de outra forma e que causou a origem dos objetos do universo, dos objetos da realidade, e esses objetos são contingentes e particulares. Se a gente fazer um raciocínio inverso, ou seja, se eu sou uma entidade, se eu sou repleto, se o universo é repleto de objetos particulares e contingentes, algo causou a existência desses objetos. E essa causa não pode ser contingente, essa causa não pode ser particular, porque a cadeia da linha causal ela vai ser eterna. Então ela precisa de um ponto inicial, ela precisa de um ponto forte, necessário lá no início, para que a cadeia não seja eterna, para que a gente não volte pensando eternamente nas linhas causais. Para explicar de forma mais clara, o que me causou foram os meus pais. O que causou meus pais foram os meus avós. O que causou meus avós foram meus bisavós. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai precisar, digamos assim, de um ponto lá no início que seja a causa necessária de tudo isso. Esse é o argumento cosmológico. O argumento ontológico que fundamenta a existência de Deus a partir dessa tradição é o argumento ontológico, e ele se mostra da seguinte maneira. Deus, ele é um ser que ele agrega todas as propriedades positivas, ou seja, ele é perfeito, ele engloba tudo, ele percebe tudo. Tem até um filme que saiu recentemente que mostra exatamente como que se mostram essas propriedades divinas. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Deus não tem uma visão parcial. Deus ele vê tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Então, se ele vê tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele possui em si todas as propriedades. E dentre as propriedades que ele necessariamente precisa ter enquanto ser supremo é a existência. Se Deus não contivesse a propriedade da existência, característica da existência, logo perceberíamos uma imperfeição, digamos assim, na natureza de Deus, o que seria, digamos assim, autocontraditório, segundo os filósofos, se a gente notasse, se a gente prestasse atenção no que define o ser divino, digamos assim, a concepção de Deus, segundo esses filósofos. Mas segundo digamos assim, o ateísmo cético, esse ceticismo se volta justamente para provas da existência de Deus dessa natureza. Ou seja, dentre os exemplos que a gente pode perceber de um ateísmo de cunho cético, é quando o indivíduo se vê pensando da seguinte modo: ok, se Deus é um ser que sente. Se trata de um ser que sente, ele sente prazer e sente dor. Se eles têm a possibilidade, o potencial de sentir prazer ou dor, ele vai, digamos assim, ter a possibilidade de piora. Se ele tem a possibilidade de piora, logo nós chegaremos numa linha que determina que Deus seria um mortal. Esse é um exemplo meio que ingênuo e bobo de como fundamenta, digamos assim, alguns aspectos que indicam como que é o comportamento, como que se definiria uma atitude de cunho cético, ou seja, quais são os aspectos e quais são os pontos de tais provas que podem indicar uma certa debilidade em termos de prova da existência de Deus. Outra concepção, outro exemplo de ceticismo a partir desse exemplo de ateísmo seria o seguinte exemplo: se Deus ele é, digamos assim, onipotente, ele tem a possibilidade, o poder de não ser Deus. Bom, ele não pode, digamos assim, isso seria autocontraditório. Se ele não pode fazer isso, logo ele não é onipotente, digamos assim. Então, o ateísmo cético, ele, digamos assim, não é um ateísmo de cunho que se professa, digamos assim, que é afirmativo. Não é um ateísmo que se mostra de forma afirmativa. Ele é, na verdade, um movimento que se mostra a partir de experiências de pensamento que questionam, digamos assim, as propriedades e as características essenciais de Deus. Então, tanto o ateísmo cético quanto a gente vai ver no panteísmo, eles apresentam essa característica, ou seja, são tipos de ateísmo que não se professa, que na verdade, uma metodologia, uma experiência de dúvida com relação às propriedades necessárias que conformam a noção de Deus. Então, para repetir, ele enfatiza a debilidade dessas provas, seja ontológicas, seja cosmológicas, seja teleológicas, sobre a existência da divindade. Quais são os aspectos problemáticos com relação ao conceito de Deus que em si são contraditórios e que mostram a debilidade da própria noção do conceito de Deus. O próprio conceito de Deus que engloba, por exemplo, a totalidade, a universalidade e a verdade seriam problemáticas. Por exemplo, se nos mostramos como seres falíveis, que nós erramos e possuímos limitações, como que nós chegamos à concepção de um ser que é perfeito, universal, eterno? É possível que a nossa noção de um ser perfeito, universal, eterno e verdadeiro passe pelo erro, justamente pelo fato de sermos falíveis, de errarmos o tempo todo. Então, isso caracterizaria o ateísmo de cunho cético. Indo para o ateísmo digamos assim, que não necessariamente ele é um ateísmo afirmativo, mas é mais ligado a um contexto histórico, a um contexto ligado a como que as instituições viam certas posições filosóficas e posições acadêmicas, é o panteísmo. E o que significa isso? É a acusação feita aos que identificam Deus com o mundo ou a natureza. Eu coloquei um asterisco no panteísmo, porque ele não necessariamente é um ateísmo. Na verdade, é um efeito, é uma consequência que certas autoridades identificavam em certas teorias de alguns pensadores. Um exemplo típico, um autor típico que
pode ser descrito como panteísta é Baruch Spinoza. Spinoza foi um filósofo holandês racionalista que, para ele, a substância suprema era Deus, e que tudo o que se manifesta na realidade, tudo que a gente pode encontrar na natureza, são os modos de Deus. Então, logo, se Deus é o ser supremo, a natureza são os modos de se manifestar desse ser supremo. Logo, a consequência desse raciocínio, a consequência dessa inferência, era dizer que Deus é o mundo, que Deus é a natureza. Deus sive natura, um termo em latim que significa Deus é a natureza. Segundo as autoridades daquele período contemporâneas a Spinoza, esse tipo de redução de Deus aos aspectos da natureza, a reduzir Deus à natureza, ela foi acusada, ela foi apontada como uma espécie de ateísmo, como uma conduta de cunho ateísta, porque no fim das contas, se você reduz todos os modos presentes na natureza, dizer que Deus se reduz aos aspectos da natureza, logo não teríamos mais Deus e sim somente a natureza. Então, dizer, por exemplo, que Deus é a natureza, ele apresenta certas problemáticas para o ateu dessa conduta, se a gente pensar do seguinte modo: Deus é um ser supremo, mas ele também é transcendente. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer que, segundo a concepção de Spinoza, ele é a natureza, ele é imanente à natureza, como que ele pode ser ao mesmo tempo transcendente? Algo que está fora, digamos assim, do tempo e do espaço e que fundamenta as coisas. Então nós percebemos essas problemáticas inseridas na perspectiva conceitual, por isso havia sublinhado, a partir do conceito de Deus, que compreende esses aspectos que se, digamos assim, apresentam uma espécie de contradição, uma espécie de incômodo para quem procura e se dispõe a explicar, a gente vê, digamos assim, a ligação e a possibilidade de pensar caminhos que podem caracterizar aspectos como panteísmo, como uma espécie de ateísmo. Mas voltando, isso é um aspecto mais relacionado ao contexto no qual o panteísmo se manifestou em determinado momento da história da filosofia. Agora, passando para o ateísmo pessimista, nós podemos perceber algo que é, digamos assim, comum, se a gente pensar nos dias de hoje, de que o ateu ele tende a ser digamos assim, pessimista no seguinte modo, e aqui está a tese. Segundo o ateísmo pessimista, a desordem, o mal, a infelicidade do mundo são obstáculos para a afirmação do Deus pessoal quanto para a identificação do mundo com Deus. Ou seja, a afirmação do Deus pessoal, essa caracterização, a afirmação do Deus pessoal, ela caracteriza a típica posição teísta, a típica posição religiosa teísta, de que há um Deus supremo, um ser supremo. Quanto para a identificação do mundo com Deus, que, como a gente viu anteriormente, caracteriza a posição panteísta. Então, se Deus ele é bom, perfeito, eterno, universal, sendo bom e perfeito, como ele permite então a desordem, o mal, a infelicidade do mundo? E se a gente percebe, segundo esse tipo de ateísmo, segundo o ateísmo pessimista, a desordem e o mal, a infelicidade do mundo seriam condições suficientes para apontar de que não há um ser bom suficientemente que garanta, digamos assim, um universo, uma natureza e um mundo perfeito segundo o que se considera, o que se entende por Deus, assim. E dentre os autores, eu não coloquei o nome dos autores segundo as formas de ateísmo para não rotulá-los de forma muito reducionista, porque certos autores eles transitam entre entre um ateísmo e outro aqui nessa tabelinha que a gente está vendo. Mas dentre os autores que se mostram, que caracterizam bem esse ateísmo pessimista, é Arthur Schopenhauer. O Arthur Schopenhauer, ele é um filósofo alemão que foi bastante influenciado por Kant. Se pensadores como Kant, eles viam a razão com R maiúsculo, filósofos como Schopenhauer via a vontade com V maiúsculo. Ele via que a natureza
e as ramificações e as linhas causais da natureza, elas são dotadas de vontade. E essa vontade não necessariamente segue uma linha determinista, uma linha que a gente consegue prever. Ou seja, a vontade, segundo Schopenhauer, que está presente na natureza, ela se mostra de forma caótica, imprecisa, algo que a gente não consegue prever, algo que a gente não consegue capturar, segundo o que a gente tem. Logo, se nós percebemos desordem, mal, infelicidade, ou qualquer propriedade que, digamos assim, vá contra a concepção de um Deus, de um ser supremo, logo teríamos, segundo o ateu pessimista, condições suficientes para dizer de que não há um ser supremo no universo. Então, outro exemplo mais contemporâneo de digamos assim, de um autor que poderia se encaixar em um ateísmo pessimista é Jean-Paul Sartre. Só que, diferentemente do Schopenhauer, filósofos como Sartre, eles não pontuam a desordem, o mal, a infelicidade. Onde estariam os sinais da possibilidade da não existência de um ser supremo? Na ambiguidade e na incerteza com relação à nossa própria existência. O Saulo está aqui, ele vai lembrar daquela aula de existencialismo e fenomenologia. Segundo o ateísmo pessimista, pensando em filósofos como Sartre, a gente pode pensar do seguinte modo: eu, Augusto, eu nasci em Maringá em 1993. Eu fui lançado no mundo dessa forma. Eu não escolhi nascer em 1993 e não escolhi nascer em Maringá, não escolhi nascer com os pais que eu tenho. Eu fui lançado dessa forma. E se a gente percebe, segundo Sartre, isso caracteriza uma indeterminação. Ou seja, não, se a minha existência foi dada de forma gratuita, logo não teríamos uma essência que me define. Logo não teríamos uma essência que define o Augusto e que escreveria a história do Augusto no futuro. Não há algo que, digamos assim, me determinaria. Não há algo digamos assim, me determinasse enquanto essência e que me conduziria, e que não haveria alteração na minha essência, na minha natureza. E a gente costuma pensar que Deus, segundo os teístas, segundo as pessoas ligadas ao teísmo, Deus ele dá a essência, digamos, às pessoas e ela carrega essa essência, segundo, né, esses autores ligados ou pessoas ligadas ao teísmo. Mas segundo Sartre, não haveria, se nós somos jogados de forma gratuita no mundo dessa forma, isso se chama facticidade, então teríamos razões suficientes para pensar que não há uma essência que nos determina. E como como se mostraria meu caminho do presente ao futuro? Eu escolheria livremente a minha essência. Eu poderia projetar, digamos, eu poderia escolher livremente os projetos de vida, sem que houvesse uma essência pura, rígida, que me determinasse do início ao fim. E esse ateísmo pessimista, pensando em Sartre, ele se relaciona também com o próximo ateísmo, que é o ateísmo humanista. Esse ateísmo humanista, também pensando em Jean-Paul Sartre, ele é um tipo de ateísmo que afirma, digamos assim, o homem. Vamos ler a tese. O ateísmo humanista, ele aponta para o ato através do qual o homem se reapropria de si mesmo, isto é, elimina a projeção alienada que faz de si mesmo em um ser superior. Esse ateísmo, ele tende a, digamos assim, a não deixar o homem, como um ateísmo pessimista, em um mundo de desordem, mal e infelicidade. Ou seja, ele tende a afirmar o ser humano, ele tende a afirmar o homem. Ao mesmo tempo que ele descarta o aspecto divino, o aspecto superior, ele afirma, ele positiva, digamos assim, a existência do homem. O que isso significa? Significa que o ateísmo humanista, ele tende a retirar, a descartar qualquer ser superior que condicione, que vigie e que determine, que dê uma essência ao homem. Ele descarta isso e afirma a própria a liberdade do homem para se construir enquanto indivíduo e para se construir enquanto comunidade. Além de Sartre, nós temos um filósofo chamado Feuerbach, que também foi influência para filósofos como Marx. E a partir do momento que você afirma o homem e descarta o divino,
o que se ressalta? A liberdade do homem, a inventividade do homem e a característica dele projetar segundo as bases racionais, segundo a sua condição, segundo a sua própria condição de ser humano. Ou seja, diferentemente de um ateísmo cético, que ele tem essa questão da dúvida, essa questão de suspender o juízo com relação a qualquer enunciado de Deus, e diferentemente do ateísmo pessimista, que tende a colocar o homem em um mundo desolado, um mundo de desordem e de infelicidade, o ateísmo humanista ele é uma forma de ateísmo que afirma o ser humano, que dá condições para o ser humano se reerguer na sua razão e na sua liberdade. Não à toa que, dentre os projetos, por exemplo, de cunho marxiano e marxista, nós temos como base digamos assim, um estado de cunho ateu para reafirmar as condições e as potencialidades típicas do ser humano, independente de qualquer concepção metafísica do divino. Eu vou abrir um parênteses aqui para especificar, explicar melhor tanto o caráter do ateísmo cético quanto a noção de metafísica. Se a gente pensar em qualquer discurso cético, ele não se direciona necessariamente para algo que seja, não se direciona necessariamente para Deus. O discurso cético ele pode ser direcionado para o conhecimento, para qualquer experiência que nós temos, digamos assim, que nós temos possibilidade e, digamos assim, condições de levantar dúvidas. E como que se caracteriza o ceticismo? Quando nós pensamos a respeito de certos objetos, tanto do conhecimento, tanto da religiosidade, se a gente encontrar, o cético, o que ele pensa? Se ele encontrar posições que sejam contraditórias, ele se vê impossibilitado de decidir entre essas duas posições, ele se vê no momento de afasia, ou seja, no momento em que ele não consegue enunciar nenhuma resposta, que ele não consegue comunicar nenhuma posição, e o que ele faz? Ele suspende o juízo. O que significa suspender o juízo? É não dar uma resposta afirmativa, é não dizer sim e também não dizer que não. É algo que ele suspende, é algo que ele deixa em aberto. Isso, digamos assim, demonstra e afirma a atitude cética. E conforme a nossa fala, conforme a exposição, eu situei um conceito que eu utilizo como metafísica. Na filosofia, isso tem uma concepção muito específica. Às vezes, no senso comum e nos diálogos corriqueiros, a gente tende a colocar a metafísica como sinônimo de sobrenatural. Mas isso, na filosofia, apresenta um certo equívoco. O que eu quero dizer por metafísica aqui pensando filosoficamente? Metafísica é todo pensamento e discurso que se volta para os aspectos mais gerais da realidade. Mas o que isso significa, professor? Os aspectos mais gerais da realidade podem ser exemplificados do seguinte modo. Por exemplo, tomar água faz bem. E o que indicaria um aspecto geral da realidade? O que é o bem? O bem de forma geral, de forma ampla. Se a gente pensa também outro exemplo corriqueiro. Não há mais tempo para você fazer determinado serviço, por exemplo. E qual é uma pergunta de cunho geral da realidade? O que é o tempo? Então, tempo, bem, verdade, justiça, são aspectos de cunho metafísico, ou seja, são aspectos que indicam a possibilidade de se pensar a realidade na sua generalidade, no seu aspecto mais abstrato possível. Fechando os parênteses pensando nas explicações, na necessidade de explicar os conceitos utilizados. Ainda no ateísmo humanista, nós temos, digamos assim, uma outra diferença com relação aos ateísmos que nós vimos até agora. Esse ateísmo humanista, ele consegue, digamos assim, conviver, digamos assim, ter uma atitude que consegue reconhecer, digamos assim, a pragmática e o sentido da crença em Deus.
O ateu humanista, digamos assim, ele vê a crença em Deus de duas formas. A primeira forma é que a crença em Deus, ela serve para dar sentido ao dever caótico do mundo. Ela dá sentido ao fluxo, à mudança constante do tempo e das mudanças presentes na natureza que o mundo apresenta, né? Então a crença em Deus, ela serve para dar sentido a todo esse fluxo que o mundo apresenta. Ela dá esse ordenamento, porque o próprio conceito de Deus empreende e determina todo o caminho, digamos assim, o aspecto espaço-temporal que o universo apresenta. Então, o ateu humanista, ele, embora não reconheça, embora ele não, digamos assim, vista a camisa, embora ele não tenha essa crença, ele enxerga na crença em Deus, a partir dos indivíduos que são crentes, uma certa pragmática, ou seja, uma certa funcionalidade, ou seja, a crença em Deus que serve para dar sentido ao dever caótico do mundo, para dar sentido às coisas, crença em Deus, segundo o ateu humanista. E um filósofo que poderia caracterizar esse primeiro aspecto do ateísmo humanista é Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão que influenciou bastante o pós-modernismo, tanto do final do século XIX como do século XX, que ele viria, digamos assim, a concepção de Deus como uma mentira, digamos assim, mas que permitiria, que facilitaria o homem, digamos assim, a viver a sua vida de forma mais, digamos assim, segura, de forma mais confortável. Então, segundo Nietzsche, a concepção de Deus, imoralidade presente em Deus, ela surge para tornar a vida, digamos assim, tornar a vida mais confortável, mais segura, para que haja condições para que o homem viva sem a falta de sentido que o mundo verdadeiro se mostra, ou, digamos assim, retirando qualquer ambiguidade, qualquer incerteza presente no mundo. Então, segundo Nietzsche, Deus seria essa concepção que daria sentido. A segunda forma de reconhecimento do ateu humanista com relação à crença em Deus é que a crença em Deus serve para defender-se dos sofrimentos provocados pelas forças da natureza e da sorte. Da sorte aqui também poderia ser substituído por acaso, né? E dentre os autores que poderiam ser caracterizados a partir desse segundo aspecto do ateísmo humanista, nós temos Freud. Freud, ele caracterizaria a crença em Deus como uma espécie de uma neurose infantil, de que que, digamos assim, o indivíduo que acredita, ele se agarraria a determinada crença para livrar-se desses sofrimentos, para tentar, digamos assim, ter uma vida, ter uma condição adequada, para que não haja, digamos assim, crises ou angústias típicas de um mundo que indica contradição, que indica falta de sentido, que indica, como a gente viu, desordem ou infelicidade, né? Então, digamos assim, o ateísmo humanista, para resumir, ele tende, então, a reafirmar o homem e descartar a narrativa divina, qualquer ser que se coloque nesse mundo. Então, digamos assim, ele tem esse caráter positivo, ou seja, ele afirma o ser humano, ele afirma o homem, mas ele também, ao mesmo tempo, ele enxerga a razão e o sentido de por que a crença de Deus se mostra da forma que ela se mostra. E o nosso último tipo de ateísmo é o ateísmo semântico, e ele se relaciona com o primeiro ateísmo lá no início da nossa fala, que é o ateísmo materialista. Se por um lado o ateísmo materialista ele diz que todos os aspectos do universo, da realidade, eles são materiais, são físicos, são naturais, são materiais, físicos e naturalistas, o ateísmo semântico ele completa esse tipo de ateísmo materialista. Ele diz o seguinte: todo discurso metafísico sobre Deus, ou seja, todo discurso de cunho do aspecto mais geral e mais universalizante, mais abstrato, mas que se volta para Deus, ele é inverificável. E sendo inverificável, é a rigor sem sentido. Novamente, todo discurso metafísico sobre Deus, sendo inverificável, é a rigor sem sentido. Então, segundo esse tipo de ateísmo semântico, qualquer discurso ou anunciação que fala a respeito de Deus, ele seria sem sentido, porque a própria noção de Deus ela é inverificável. E segundo
pensadores e filósofos se colocam no positivismo lógico do século XX, século XIX, toda asserção, toda frase, todo discurso, ela precisa dizer a respeito de fatos do mundo, ou seja, asserções, proposições e teses só fazem sentido quando elas falam a respeito de aspectos factuais do mundo. E o que nós, segundo esse tipo de ateísmo, quais são os aspectos factuais do mundo? A sua base, seu fundamento material. Então, qualquer discurso que se volta para algo que não é verificável, ele tem a possibilidade e o potencial de ser sem sentido. Vou dar um exemplo. Qual é um tipo de proposição que teria sentido, segundo esse ateísmo semântico, e que diria, que falaria e discursaria a respeito de fatos do mundo? Se eu dissesse assim, a casa é verde, ou seja, necessitaria de que houvesse um objeto no mundo que seria o referente do termo casa. É preciso que haja uma casa para eu me referenciar ela como casa. Se essa casa, se esse objeto do mundo tem a propriedade de ser verde, a proposição a casa é verde, ela se mostra verdadeira. E por ser verdadeira, ela apresenta um sentido. E se eu disser um unicórnio é verde, se eu não encontrar, digamos assim, um objeto do mundo que é o referente do termo unicórnio, existe a possibilidade dessa frase ser sem sentido. Então, Deus, ele ocuparia essa posição justamente por ser inverificável. Os objetos do mundo, eles são verificáveis a partir dos seus aspectos sensoriais, pensando também aqui no aspecto das teorias científicas, né? Nós podemos verificar sensorialmente. Algo que não pode ser verificado sensorialmente e que não pode ser anunciado conforme o discurso lógico da linguagem, ele tem o potencial de entrar na categoria de aspectos sem sentido. Então, segundo o ateísmo semântico, falar de concepções que não podem ser verificáveis como Deus não faria sentido, e que tudo seria reduzido à própria matéria, à própria fisicalidade e naturalismo dos aspectos da realidade. Digamos, se a gente pensar em autores ligados à ciência, nós temos, por exemplo, Stephen Hawking. Stephen Hawking é um cientista, um físico, digamos assim, que ao invés de considerar, digamos assim, que a causa do universo, do Big Bang, esteja associada a uma força divina, ele fala que não. Segundo Stephen Hawking, ele diz que a matéria ela sempre existiu, ela sempre esteve ali, e que, digamos assim, as condições próprias da matéria e do dinamismo da própria matéria fez com que houvesse essa linha causal dos objetos que nós temos no universo e na realidade. E várias, digamos assim, isso é bem presente, a gente consegue encontrar com certa facilidade em comunidades, sejam filosóficas, sejam científicas, digamos assim, de posições tipicamente materialistas e tipicamente, digamos assim, ateias semânticas, né? Mas o materialismo, voltando para esse aspecto mais cientificista, ele também não se volta somente a Deus, ele pode ser voltado também para a mente. Se a gente pensar, por exemplo, no Descartes, o filósofo moderno Descartes, o que ele afirma? Ele afirma que existem digamos assim, dois modos de substância. A substância extensa, que é a material, e a imaterial, que seria a mente. Existe o corpo e existe a mente. E segundo Descartes, a mente é a imaterial. Mas muitos filósofos hoje em dia, recentemente, muitos deles eles se encontram numa posição materialista, ou seja, que não faria sentido separar corpo de mente, e que os dois seriam a mesma coisa e tudo se reduziria de forma material, de forma corpórea. Agora que nós vimos os aspectos mais básicos desses tipos de ateísmo, nós vamos nós vamos relacionar agora nós vamos relacionar alguns aspectos presentes nesses tipos de ateísmo. O primeiro aspecto é o aspecto epistemológico. O que isso significa? É o aspecto relacionado ao conhecimento, à origem do conhecimento e aos limites do conhecimento. E a tese é a seguinte: o aspecto epistemológico do ateísmo, ele mostra a linha presente na tradição que se inicia com a fundamentação do conhecimento a partir de uma fonte eterna e universal, no caso Deus, e que se encerra com a destituição de tal fonte. Eu coloquei encerra
entre parênteses, porque não necessariamente isso foi encerrado. Ainda nós, digamos assim, os cientistas, a academia ainda estão pesquisando, ainda estão especulando a respeito de quais são os aspectos mais básicos da realidade, mas se a gente pensar na história do pensamento, na história do desenvolvimento científico e filosófico, a gente percebe que no início Deus era fundamental para base, digamos assim, como base, como fundamento do conhecimento. Mas a gente percebeu, segundo a linha, segundo a história, que isso foi mudando, de que Deus foi perdendo protagonismo na fundamentação do conhecimento humano. E essa linha se mostra do seguinte modo. Se a gente pensar, por exemplo, em Platão ou Sócrates, a gente tende a pensar aqui que conhecimento para Platão e para Sócrates não é algo que se, digamos assim, se apreende a partir da experiência sensorial. É algo que se associa ao divino e que você lembra, ou seja, a sua alma, segundo a teoria platônica, ela passa pelo processo de reminiscência, ou seja, você conhece quando se lembra das ideias universais, das ideias puras, das ideias platônicas, digamos assim, e que o mundo físico, o mundo corpóreo, ele é falível, digamos assim, ele muda constantemente, por isso o conhecimento não estaria no mundo físico e também, mas estaria no mundo, digamos assim, inteligível, no mundo que poderia ser colocado entre aspas aqui como o divino, o supremo, digamos assim. Então, nesse primeiro ponto dessa linha da tradição filosófica, a concepção que liga, digamos assim, uma ideia de divino com conhecimento e racionalidade, elas não são separáveis, elas eram juntas. Se a gente perceber na modernidade com Descartes, a gente percebe que Descartes precisava de Deus para fundamentar o conhecimento de cunho científico. Da mesma forma que a gente havia comentado no início. Se Deus é verdade com V maiúsculo, essa verdade com V maiúsculo, ela garante as verdades particulares dos eventos físicos do mundo. Sem que houvesse essa verdade superior, não haveria verdade inferior, digamos assim, na pesquisa científica, na pesquisa sensorial do mundo. Então, Descartes ele precisava provar racionalmente a existência de Deus para garantir o conhecimento do mundo. Mas, ainda no período moderno, isso vai mudar quando a gente pensar em filósofos como David Hume. David Hume, ele pontua que a própria linha causal de Deus com os aspectos físicos da realidade não se mostra de forma necessária, porque a própria linha causal não se mostra de forma necessária. Ela está mais ligada a algo provável do que a algo necessário. Mas que a própria concepção, o próprio conceito de Deus, ele precisa ser necessário. Mas a gente percebe que os aspectos, os objetos do mundo, eles estão dentro do aspecto de probabilidade, então essa noção forte de necessidade, ela se perde. E se, por exemplo, dentre as propriedades, as características que Deus possui, e dentre elas está a existência, Hume ele vai dizer que a existência não é algo que se prova a priori, ou seja, nem pela razão, nem pela fé e nem pela experiência. A existência ela precisa estar digamos assim, na experiência, de cunho factual, algo que pode ser percebido para afirmar que algo existe ou não, ao invés de você formular de forma a priori, ou seja, algo independente da experiência. E, digamos assim, a partir de filósofos da época contemporânea, isso vai se mostrar de forma muito mais enfática quando o próprio desenvolvimento filosófico e científico acabam, digamos assim, não necessariamente, acabam descartando qualquer verdade com o V maiúsculo para dar lugar digamos assim, à probabilidade, à pesquisa sensorial, às hipóteses, aos experimentos ligados à natureza, como Francis Bacon havia pontuado. Mas isso leva, por exemplo, a filósofos como Kant. O que o Kant afirma, por exemplo? O Kant ele formula que as noções de Deus, as noções de alma, as noções de liberdade, elas não estão no campo do conhecimento, elas estão no campo prático. Ou seja, o Kant, de um lado, ele retira Deus, alma e liberdade do campo do conhecimento e preserva e salva Deus, alma e liberdade no campo da ética, no campo prático. Ou seja, sem uma noção suprema que seja ligado à bondade e à liberdade da ação do homem no mundo, não haveria sentido falar de ações éticas ou ações boas ou ruins, segundo Kant.
E isso leva a gente a pensar no nosso segundo aspecto, que é o aspecto ético, ou seja, os valores morais estariam ligados às propriedades do ser divino. E esse aspecto ético ele vai se relacionar com esse último aspecto, que é o aspecto político. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas para mostrar essa relação entre o aspecto ético e o aspecto político, a gente pode pensar do seguinte modo: o que vem primeiro, o campo do ético ou o campo do político? O ateu, digamos assim, a pessoa ligada ao ateísmo, ela vai dizer que existem boas razões, razões suficientes, digamos assim, para se pensar que o campo político ele vem anterior, ele vem antes do aspecto ético. E como isso se mostra? Porque o ateu ele defende que valores morais não são universais, valores morais não são absolutos. Os valores morais da humanidade, eles são mutáveis, eles se alteram. E o que caracteriza, digamos assim, um dos aspectos que se mostra de forma bem enfática a alteração é a própria comunidade política. Se a gente pensar numa comunidade política de cunho democrático, a gente percebe diferentes grupos, diferentes pessoas que pensam de diferentes modos, que decidem politicamente as suas ações e as suas práticas. E se a própria noção e a natureza de democracia mostra a mutabilidade, o dinamismo da comunidade política, os valores morais inseridos nesse campo, eles também passariam por mudanças. Então, não faria sentido pensar que valores morais de bom, ruim, certo, errado, emanam de algo supremo, de algo divino, porque isso se mostra de forma mutável pela organização política da comunidade. Lembrando que, quando a gente fala de ética e moralidade, nós falamos de ações. E falar de ações sem pensar numa comunidade não faz sentido. Então, quando a gente fala de ética, a gente fala de comunidade. Mas qual a concepção que vem anterior, segundo o ateísmo? Né? Qual é a concepção que vem anteriormente? O aspecto político ele é anterior a qualquer valor moral absoluto. E isso, digamos assim, desembocaria e resultaria numa espécie de relativismo ético, ou seja, cada cultura, em seu contexto, em seu ambiente, ela teria seus valores éticos, digamos assim, diferenciados, que se comportam de determinadas formas, sem ter a pretensão de universalizar valores éticos objetivos. E a gente vai caminhando para o aspecto ligado à divulgação científica. Esse aspecto eu poderia ter colocado como aspecto cultural, porque aqui está ligado a tanto a figuras, sejam acadêmicas da ciência, sejam da arte, da comédia, que, digamos assim, que demonstram esse aspecto mais que é o ateísmo que digamos assim, tem uma certa projeção, que está em voga, que esse ateísmo que denuncia. E ele mostra a seguinte tese: o ateísmo ligado, especificamente pensando na divulgação científica, ele é o ativismo voltado para divulgar o valor da atividade científica e denunciar os abusos da religião institucional. Mas conforme eu pensei em até colocar o aspecto cultural, porque isso não só a gente percebe na divulgação científica, a gente percebe em vários aspectos. Se a gente pensar em comediantes como George Carlin, Ricky Gervais, que eles se utilizam dentre o aspecto cômico, você tem a crítica à religião enquanto instituição, enquanto também na crença do Deus pessoal, mas aqui eu coloquei como aspecto mais relevante a divulgação científica, porque ao mesmo tempo que nós temos digamos assim, a defesa, a afirmação do saber e da autonomia da comunidade científica e do fazer ciência, ela vem acompanhada muitas vezes com uma denúncia que digamos assim, a comunidade pode perceber com relação a certos abusos da religião, em que ela determina, digamos assim, certos limites que impedem com que a ciência avance ou com que a comunidade, enquanto humanidade, poderia apresentar certos benefícios e resolver certos problemas, mas que a religião, em termos de institucionalidade, impediria. Então, dentre os aspectos que poderiam estar inseridos no ateísmo, estaria esse aspecto ligado à afirmação da atividade científica, uma defesa, então também teria um aspecto político envolvido de que a afirmação dos benefícios da atividade científica, mas ela vem acompanhada também com a denúncia de certos impedimentos que poderiam dar benefícios e resolver certos problemas, segundo esses defensores desse tipo de ateísmo, né?
E para finalizar, eu vou direcionar logo a passagem do livro que eu estou utilizando, nós direcionamos para o aspecto político. Mesmo que estejamos, digamos assim, mesmo que a própria cultura apresenta essas bases religiosas, essas bases de cunho institucional religioso, quais são os fatos? Os fatos é que existem ateus, existe o ateísmo, ele precisa ser lidado dentro dos padrões, dentro das configurações de cidadania e de democracia. Então, a tese é que o aspecto político do ateísmo, ele busca essa busca por representatividade de espaços de diálogo, ou seja, de retirar os estigmas, retirar esses aspectos de estereótipos ou preconceitos que podem, que a própria noção de ateísmo pode estar carregada, e que, digamos, e que há necessidade de um convívio, que é necessidade de um diálogo, mas que para isso é preciso que haja espaço para que existem pessoas ou indivíduos ou comunidades que representem os ateus e que permitem que esses ateus tenham vozes para dialogar de forma civil, de forma adequada, de forma racional, a partir da visão no qual eles estão, a partir do lugar onde eles estão, que eles estão aparecendo, né? E esse último aspecto, o aspecto político, ele se mostra de forma, ele está presente na ordem do dia, e é algo que vale a pena a gente pensar a respeito, vale a pena a gente refletir o valor dessa pluralidade de pensamento no mundo que a gente vive hoje. E nós temos a seguinte passagem, eu vou ler essa passagem para vocês, eu estou utilizando esse autor, o Julian Baggini, do livro Ateísmo, uma breve introdução. Esse livro ele é a tradução de uma ótima coleção da Oxford University Press, que é uma coleção que é uma editora da Universidade de Oxford, que ela pontua conceitos importantes acadêmicos, sejam científicos, sejam filosóficos, e houve essa tradução em 2016, que está pela editora LPM. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, seja por e-book, seja por PDF, com permissão do Saulo, eu envio para ele, ele envia para vocês. E dentre as passagens, que é uma posição pessoal do autor, uma defesa do autor, e ele pontua do seguinte modo, para a gente pensar a respeito. Existe uma percepção generalizada de que o principal objetivo dos ateus é atacar a religião. Essa opinião integra uma percepção ainda mais ampla, segundo a qual o ateísmo seria, por definição, antirreligioso, ou seja, seria necessariamente antirreligioso. É difícil mudar essa percepção, uma vez que em quase todos os países do mundo, a religião recebe muito mais atenção do que o ateísmo, e de fato. E dessa forma, os ateus muitas vezes são obrigados a defender o próprio espaço e acabam vistos como inimigos da religião. Um acontecimento no Reino Unido pode ilustrar como é fácil causar a impressão errada. Existe um quadro de 3 minutos no programa matinal de notícias por rádio mais importante do país, chamado Thought for a Day, um pensamento por um dia. O programa, que no restante do tempo é secular, oferece esse espaço a porta-vozes de diferentes religiões para que façam breves pregações supostamente edificantes. As 3 principais organizações ateístas do Reino Unido, a British Humanist Association, a National Secular Society e a Rationalist Press Association, por muito tempo fizeram campanhas para que os pontos de vista não religiosos também pudessem usar o espaço. Não se trata de excluir a religião, não se trata de descartar a religião. Mas essas instituições estão compreensivelmente aborrecidas e irritadas, uma vez que a exclusão do ateísmo, mais uma vez, dá a impressão de que apenas as religiões podem falar com autoridade sobre questões de ética e de princípios. Embora o autor esteja defendendo, colocando um aspecto, digamos assim, da ordem do dia, um aspecto mais próximo do nosso cotidiano, se distanciando da minha fala com relação a aspectos mais gerais, mais filosóficos, mas vale a pena pensar até que ponto nós tratamos de forma madura, de forma segura, de forma civilizada do ateísmo, e até que ponto, digamos assim, temos espaços para tratar essa forma, para dar voz a algo que talvez foi negligenciado de forma por muito tempo, digamos assim, né? E pensando aqui, agora faço uma crítica pessoal, por exemplo, ao fenômeno dos podcasts, né? Nós vemos despontar diversos podcasts na internet, em qualquer lugar, em qualquer streaming de áudio, e nós percebemos que as pessoas se interessam por essa conversa
mais informal, mais livre, algo que se aproxima de uma conversa de bar, mas a gente acaba percebendo que as conversas elas apresentam conceitos muito importantes, sejam políticos, sejam científicos, sejam filosóficos, sejam políticos, mas que acaba sendo banalizado em prol de um entretenimento muito barato, ou que acaba sendo banalizado. Então, a crítica que eu faço, por exemplo, ao fenômeno dos podcasts é que isso serviria como espaço, por exemplo, para se falar tanto de religião ou como ateísmo, ou a necessidade de falar de forma mais plena, de dar voz ao ateísmo, mas que às vezes é desperdiçado em prol dos views, ou em prol do dinheiro, ou em prol do entretenimento para divertir, sem pensar na seriedade que certos conceitos eles exigem. Então, eu encerro essa fala com esse pensamento, com essa reflexão de como a gente pensa de forma democrática, de forma política, como que a gente pode pensar e retirar esse preconceito, esse estigma, esse estereótipo que o ateísmo e os ateus eles apresentam. Então, essa tabelinha com diferentes tipos ou formas, né, entre aspas, de ateísmo, ela demarcaria, digamos assim, um ponto importante do próprio pensamento, digamos assim, ocidental e quais são os aspectos básicos que nós podemos retirar do ateísmo. Que ele não pode ser visto, digamos assim, de forma simplista, de forma ruim, ligado ao sinistro, ligado à violência, à agressão, mas que ele se mostre, ele foi um movimento presente do pensamento e que esse movimento ele precisa ser, digamos assim, visto, entendido, compreendido. E é isso, eu encerro a fala, espero que tenha ficado claro. Desculpe a extensão, mas é só isso, Saulo. Augusto, muito obrigado. Muito denso a sua colocação, excelente também. Agradeço muito a sua disponibilidade, sua disposição. E eu quero abrir para o pessoal, se eles tiverem alguma pergunta. Eu quero só começar falando rapidinho, Augusto, sobre uma questão. Como você sabe, a minha formação é em História, né? Arthur aqui também é historiador de formação. Aí nós temos a Thelma, que faz o curso de História. Josiele, não tenho certeza, mas também acho que é História. E em História tem um debate, um clássico. Aí isso era... Tem um debate clássico de uma escola historiográfica chamada de Escola de Análise. E um texto famoso de um dos autores da Escola de Análise chama O Problema da Descrença no Século XVI, a Religião de Rabelais. E esse texto é de um historiador chamado Lucien Febvre. E o Lucien Febvre, ele escreve essa obra, né, para debater um autor chamado Lefranc, Frederic Lefranc, que é um historiador da chamada escola metódica, que alguns chamam de escola positivista, que não é necessariamente positivista, mas tudo bem, essa é uma outra questão. Onde o Lefranc, ele escreve um texto dizendo que o Rabelais era ateu por criticar a igreja. Então, por fazer críticas à igreja, ao clero, ele era ateu. E o Lucien Febvre escreve depois, combatendo o Lefranc, dizendo que não, isso não existe, porque era impossível no século XVI que existisse um ateísmo tal como nós entendemos no século XX. Ele chama isso de outlet mental, que não tem uma tradução necessária, assim, mas... Então, não existe então essa uma mentalidade que possibilite o ateísmo no século XVI. Isso quem escreve é o Lucien Febvre. E durante muito tempo isso aí foi muito, muito utilizado. Inclusive, posteriormente vão falar que o Galileu era ateu, vão falar que o Isaac Newton era ateu, principalmente a partir do século XX, falando que aqueles pensadores relacionados à Revolução Científica eram ateus, quando não eram necessariamente, né? Então, é só essa questão que eu queria trazer mesmo para a gente iniciar nosso debate.
esse ateísmo, tal como nós conhecemos, é uma construção pós-iluminista? De forma a se pensar de forma clara, a separação do ateísmo, conforme foi exposto na tabelinha, ele não indica, digamos assim, embora eu tenha colocado alguns autores que poderiam representar, se a gente pensar no século XVI, por exemplo, e foi muito bom você colocar isso, Saulo, porque no século XVI e XVII, eles compreenderiam que haveria um teísmo inato, ou seja, que desde do nascimento a pessoa já teria inerentemente, de forma inata, a própria crença em Deus. E justamente dentro desse ponto, eles afirmam a impossibilidade de uma posição ateia. Mas sim, de fato, eu diria que o pós-iluminista e meio que durante, porque se a gente for pensar em autores como o próprio David Hume, ele escreve uma obra chamada A Origem e a História da Religião Natural, ele já acentua ali que a existência ela é uma questão de fato. O que significa dizer que a existência é uma questão de fato? Que é pertencente à condição perceptível da realidade, algo que está associado a como nós percebemos o mundo. Percebemos de forma, né, rigorosa. E que não seria possível pensar numa, digamos assim, segundo Hume, Deus, por exemplo, ele precisaria ser uma questão de fato para apresentar a propriedade da existência. Se a gente não consegue perceber a existência, logo, não sei se faria sentido falar, segundo Hume, né? Tentando fazer uma leitura simplista do David Hume. Mas sim, de fato, eu diria que acentuar isso pós-iluminista e a partir dos contemporâneos, a palavra, digamos assim, essa posição, você professar o ateísmo, ele se mostra de forma bem mais marcante. E não sei se tem perguntas ou comentários, mas eu diria que sim, Saulo. Muito bom. O Arthur vai colocar a questão que ele está com a mão levantada. Arthur, fique à vontade. Arthur é nosso aluno de Ciência da Religião do Polo de Natal, historiador também, seminarista. Augusto, boa noite. Parabéns pela exposição, bem técnica. Minha dúvida é conceitual no que vai diferenciar um ateísmo do secularismo. O autor do livro que você citou, ele tem uma parte do trecho que ele vai falar sobre a relação do ateísmo com o regime soviético na Rússia. Ele chega até a citar que o ateu ele não deseja um Estado ateu, mas um Estado secular. Nesse caso, qual é essa linha de corte, o que diferencia a ideia de ateísmo para o secularismo, na sua visão ou na visão do autor? Porque na visão do autor não ficou tão claro para mim da primeira vez que eu li o livro. Ah, sim. Muito obrigado pela pergunta, Arthur. O que separaria, o que seria a linha de corte, é que, digamos assim, a partir do momento que nós temos uma concepção mais geral de secularismo, nós não necessariamente excluiríamos as manifestações religiosas. Se a gente pensar no Estado soviético, por exemplo, houve, digamos assim, a exclusão da igreja, de uma igreja ligada ao Estado, ou de qualquer manifestação, e que isso seria, digamos assim, as características e as propriedades no Estado ateu, digamos assim. Mas a linha de corte seria, a partir do momento que nós temos uma comunidade democrática, o secularismo ele indicaria as práticas não ligadas ou desenvolvimentos não ligados à religião, mas que não impediriam a manifestação ou digamos assim, a defesa, as práticas religiosas, enquanto o ateísmo ele determinaria, digamos assim, a conjuntura no qual um Estado ou uma comunidade é conformada. Pelo menos é a forma que eu li a partir do Julian Baggini, né? Só que se a gente pensar no ateísmo conforme foi comentado, se a gente pensar no ateísmo de forma muito mais geral, o termo, né, o conceito ateísmo, ele muito mais está relacionado em concepções conceituais, metafísicas, lógicas, argumentativas, do que algo, digamos assim, que não necessariamente estariam reduzidas digamos assim, a posições de indivíduos em determinada comunidade ou estados psicológicos, né? Tem até um verbete da Enciclopédia de Filosofia da Stanford, que logo no início do verbete ela separa o ateísmo enquanto
um estado psicológico do indivíduo que não encontra, digamos assim, ou não se vê em posição ou em condições de acreditar em Deus, e a posição metafísica, ou seja, de que a concepção metafísica de ateísmo, ela já não é suspender o juízo com relação a ter dúvidas com relação à existência de Deus, já é uma afirmação que indica a não existência, ou as razões suficientes para mostrar a não existência de Deus. Então, eu diria, não sei se poderia responder de forma plena ou completa a pergunta, Arthur, mas o que separaria o secularismo do ateísmo é que o ateísmo ele abarcaria tanto essas condições de estado psicológico do indivíduo, digamos assim, respostas e argumentos e teorias metafísicas, filosóficas, enquanto o secularismo estaria mais relacionado a certas práticas de determinada comunidade, mas que não necessariamente impediriam ou renunciariam ou que excluiriam a manifestação de práticas religiosas. Pelo menos foi a maneira que eu li. Muito bom, Augusto. Mais alguém? Você conseguiu acesso ao livro, Arthur? Você não precisa? Não preciso não. Já li esse livro há uns 2, 3 anos atrás, aí eu tenho na minha biblioteca. É interessante essa questão, né, do ateísmo que você coloca, porque existe um ateísmo também militante. O Richard Dawkins é um exemplo disso. Exatamente. E quando a gente fala sobre ateísmo numa sociedade eminentemente cristã e teísta, né? Sim. Falar sobre ateísmo é sempre muito... Cara, a gente já tem vários estereótipos. Delicado, tem vários estereótipos, né? Sim. Sobre o que é ateísmo e tudo mais. Porque existe também um grupo ateu que parece um desejo, e aí desculpa ser simplório e simplista ao falar isso, mas em te converter ao ateísmo, né? É quase que uma questão religiosa mesmo. Uhum, sim. Mas eu diria, Saulo, que quando a gente percebe ser, por exemplo, a tentativa de alguém ou de certo grupo de converter, digamos assim, ao ateísmo, eu acho que isso é uma questão secundária se a gente pensar na própria história do pensamento, porque às vezes a gente acaba reduzindo um certo indivíduo, um certo grupo, uma concepção que é muito mais complexa do que a gente pensa, que está reduzida nesse indivíduo que quer converter o ateísmo, né? Porque às vezes pode ser uma questão pessoal da pessoa que não se sente bem resolvida com o seu próprio ateísmo e quer conviver que às vezes acaba agindo de forma muito agressiva ou antiética, digamos assim, mas quando a gente se vê diante, por exemplo, de uma atitude que às vezes é meio forçosa, né? É mais uma questão secundária que não faz sentido pensar a respeito, justamente quando a gente para pensar no conceito, e quando a gente para pensar no que significa ser ateu ou manifestar uma concepção ateísta, né? E que, como a gente viu, ela tem a sua relação com a ciência, com a filosofia da ciência, com a teoria do conhecimento. Então, muitas vezes, por exemplo, as pessoas não dizem que na história da formação do pensamento filosófico foi necessário que houvesse uma noção de verdade ligada a Deus para fundamentar o conhecimento do mundo. E que o próprio ateu, digamos assim, um ateu militante que não está, às vezes, maduro o suficiente, ou não está seguro, ou que, às vezes, quer causar, digamos assim, às vezes não percebe. Então, é uma pena a gente pensar que, às vezes, isso pode ser utilizado de forma muito, muito descuidada, imatura. Por exemplo, e também, por outro lado, né, a gente percebe... já libero, Jaime. A gente pode perceber também por outro lado, né? Vou fazer uma analogia. A gente vê um desrespeito, um preconceito, uma violência, uma agressão com relação a religiões de matriz africana. Por exemplo, quando nós falamos de forma jocosa, de forma piadista, a gente percebe, por exemplo, chuta que é macumba.
É complicado quando a gente percebe que até que ponto isso não é um desrespeito a certas manifestações de religiões de matriz africana, é reduzir, ou conforme a nossa, digamos assim, a nossa base de criação judaico-cristã, fez com que olhássemos isso de forma sinistra, de forma o oposto do que o bem representa. Eu faço essa analogia com relação a comentários jocosos também, com que a gente percebe alguns memes assim, fala assim, às vezes acontece alguma coisa absurda pra gente dar risada, aí o cara fala, expliquem isso, ateus. Porque a pessoa não admite que o ateísmo é possível, que digamos assim, que existem ateus, que o ateísmo é um fato, então às vezes acaba sendo uma piadinha assim, expliquem isso, ateus, como se... o meu ponto é que isso possivelmente indicaria um sinal que ainda existe esse incômodo, esse aspecto inadmissível de existir ateísmo e ateus, né? Mas, de fato, se a gente pensar em atitudes ou comportamentos individuais ou de grupos que tendem a ser, digamos assim, que tendem a falar contra os princípios básicos de uma comunidade democrática de cidadania, é óbvio que é uma não compreensão do que significa, digamos assim, do que é ser, as bases do pensamento mostraram, né? E o que significa ateísmo ou ser ateu. Não sei se eu comentei ou respondi a sua pergunta, Saulo. Sim, sim. O Jaime tem uma questão, Jaime, à vontade. O microfone está desligado, Jaime. Isso, o microfone está desligado. Olha lá, está ligado agora, ok? Tudo bem? Opa! Agora está ligado. Ligou, né? Ligou. Ok. Eu queria apenas fazer uma pergunta, aproveitando a oportunidade de colocar algumas perguntas rapidamente, né? Por exemplo, assim, como um ateu, né? Uma pessoa que é ateu, ela explica, por exemplo, a criação do universo, a criação do ser humano, né? O universo do ser humano e esta consciência que ele tem do certo e errado e de bem e de mal. Entende? Como um ateu assim, ele daria essa explicação assim para a gente? Segundo o que a gente viu das diferentes formas de manifestação do ateísmo, a explicação da origem do universo, ela seria, por exemplo, de duas formas. A primeira forma, ela estaria ainda presente na lacuna do ceticismo, ou seja, a razão humana ainda, digamos assim, não deu ou não apresenta condições, alguns aspectos que são presentes na racionalidade humana, não conseguiram alcançar uma causa necessária para os objetos do mundo, o que o ateu responderia, né? Ou seja, esse primeiro aspecto seria ainda assim, ele suspende o juízo em responder a pergunta. Se por exemplo, perguntassem ao ateu, quem criou o universo? Talvez, possivelmente o ateu responderia assim, eu não consigo afirmar ou não afirmar quem ou o que criou o universo, porque o nosso aparato racional lógico ainda não atingiu, e que talvez a pessoa que perguntasse, que acreditasse em Deus, né, que seria religioso no caso, ele diria, mas você não considera que foi Deus ou um ser divino que criou o universo? Aí, possivelmente, segundo as formas de ateísmo que nós vimos, ele diria assim, bom, Deus pode ser um nome que você dá para a dúvida ou algo que responderia, né, a linha causal de criação do universo. Mas o ateu responderia também, mas eu precisaria verificar as evidências que confirmam a existência dessa linha causal divina, assim. Então ele suspenderia o juízo e diria que concepções como divino, Deus seriam, digamos assim, um nome sem um referente, né? Em relação aos aspectos de bem e de mal, se alguém perguntasse assim, né, para o ateu, segundo as formas de ateísmo que a gente viu, aonde estão baseadas a noção de certo e errado se você não acredita em Deus? Ele diria na cultura, por exemplo, dentre as respostas possíveis. A nossa cultura apresenta diferentes valores morais. Por exemplo, nós temos os valores morais judaico-cristãos. Mas a civilização Yanomami, indígena brasileira, ela tem outros valores. Por exemplo,
Nas civilizações Yanomamis, eles, por exemplo, o filho que nasce com certa deficiência, ou o filho que nasce de certo adultério, para eles, para os Yanomamis, é moralmente correto você eliminar, digamos assim, esse filho, você abandonar na floresta ou enterrar vivo. E o ocidental, os valores morais são judaicos cristãos, ele vai olhar para aquilo e mas está errado. Mas o Yanomami, ele poderia responder, não, mas são os valores morais da minha cultura. Então, eu acho que, na concepção e aspecto do ateísmo, o ateu responderia que valores morais de certo e errado são desenvolvidos de acordo com a cultura no qual você está integrado, e esses valores foram construídos culturalmente, ou seja, a base é humana, e que não estariam de forma suprema, objetiva, e que abarcaria toda e qualquer cultura, todo e qualquer ser humano, e todo e qualquer contexto e tempo presente. Essa seria a resposta do ateu, por mais questionável que fosse. Você quer falar, Saulo? Quero sim, pessoal. O Arthur tem uma questão aqui, e também a Thelma falou uma outra coisa também interessante. Mas antes de ler as questões aqui do Arthur e da Thelma, tal, você pode ler, Augusto, também? Eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito e acredito na existência de Deus, na existência divina. Você me conhece, né? E você sabe que isso é muito importante para minha formação, né? E ouvindo você falar sobre o ateísmo e também sobre algumas coisas que eu li, eu vou falar uma coisa assim, muito senso comum, mas o ateísmo é muito chato. No sentido de que... Não, brincadeiras à parte, mas no sentido mesmo de que como explicar, né, algumas coisas. É muito mais confortável quando eu falo, cara, morreu. Para mim é uma coisa assim, me conforta significativamente saber que a pessoa, depois que morreu, ela está em Cristo, por exemplo, né, naquilo que eu acredito. Você está causando, Sal, tô brincando. Mas eu estou falando no sentido mesmo de... Não, eu estou dizendo assim, tipo, muito pessoal, e volto a dizer, muito senso comum. Desculpa, gente, minhas filhas estão brincando aqui na sala, e aqui é o único lugar que pega a internet, então eu peço perdão pelo barulho das crianças. Mas Desculpa. Mas só para concluir, então, aqui, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso, no sentido de que, tipo, eu estou inserido numa cultura, a cultura é essa em que eu acredito de fato, mas eu sinto confortável, entendeu? Não vou falar que eu tenho resposta para todas as coisas, eu não tenho, tal, tem muitas coisas que que eu não sei exatamente, tal, mas me parece que a explicação foi o ateu morreu, vai ser comido pelos vermes, acabou, não, sério, acabou? Acabou, aí já era. Então, eu acho que quando o Voltaire diz... Na realidade, eu nem sei se foi o Voltaire que diz isso, né? Mas eu sempre ouvi dizer que foi o Voltaire, nunca li isso, que diz que se Deus não existisse, seria necessário criá-lo, e está também na sua fala, né? Como a ideia de Deus enquanto um recurso mesmo para você enfrentar a vida, né? Mas, cara, eu me sinto tão bem, agora, volto a dizer, é muito, muito senso comum que eu estou dizendo, mas a partir da minha vivência, Augusto. Sim, é um aspecto subjetivo, um aspecto de valor pessoal. Exato, de valor pessoal. Então, aí eu me sinto bem. Não à toa que na fala, o que caracteriza, por exemplo, o teísmo é a crença num Deus pessoal. Também isso. A crença num Deus pessoal. Mas, por exemplo, Saulo, uma coisa que eu acho que... Logo eu comento que eu acho que o Arthur comentou. A Thelma também tem uma questão, tá? Depois... deixa eu abrir para a Thelma, então acho que é mais fácil. Thelma, por favor, à vontade. Oi, professor. Oi, Augusto, tudo bom? Olá. Eu queria, puxando o gatilho do Saulo, que ele falou sobre sobre divino,
não é que o ateu ele não acredite, ou ele não sinta, ou ele não pense no mundo sem o divino. Como, se a gente for pegar filosoficamente o que Platão falava sobre os mundos sensíveis, os mundos materiais, e o mundo material, o mundo sensível, e o outro mundo, qual é mesmo? Inteligível. Inteligível. Então, esses mundos todos que compreendem, de fato, algo que existe além da matéria. Então, não, se você entende isso como um espelho, ou como o mundo das ideias, ou algo que primeiro é criado em um mundo separado do mundo material, isso também pode ser entendido como divino. Não necessariamente como Deus, não necessariamente como uma instituição religiosa. E isso também é reconfortante. Não é como se a gente morre, acabou. E sim como se a gente morre e voltasse ao que era antes do material, para outro mundo que não seja o material, mas não um mundo espiritual como é institucionalizado pelas igrejas, pelas religiões. Pode ser algo físico, algo que possa ser explicado cientificamente, mas que ainda não temos as respostas. E a gente pode dizer, eu não tenho resposta para isso, entende? E também a questão do bem e do mal, que o Jaime citou, o bem e o mal, ele não está intrinsecamente ligado à religião ou ao Deus institucional, que é o Deus religioso. O bem ou o mal, ele está relacionado mais ao caráter mesmo da pessoa, à educação, a bondade mesmo que cada ser humano, ele nasce já ou não, ou ele é criado de forma a que leva ele a ter, sei lá, patologias, ou da forma, ou traumas, ou como ele é criado, e não tem necessariamente uma ligação com a religião, com a instituição religiosa. Por exemplo, historicamente falando, as religiões causaram muitas guerras. Então, isso não é bom, não que seja bom. Então eu sou uma pessoa religiosa e eu entendo que a minha religião causou muito mal, muitas guerras em nome de Deus, até hoje se guerreia em nome de Deus. Então, o bem e o mal, ele não tem nada relacionado com a religião, e sim com a moral da pessoa, com a ética da pessoa, com o que a pessoa entende como humanidade, como sensibilidade, amor, que o ateu, ele sente tudo isso. Eu muitas vezes vejo as pessoas falarem, você é ateu, então você não acredita em Deus, você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa que tem, como o Augusto falou, é meio marginalizado. E isso é horrível. Eu conheço pessoas que pregam em igrejas evangélicas e os evangélicos falam mal daqueles que estão pregando. E eu falo para a pessoa, olha, eu achei bonita a pregação da pessoa, porque ele falou com o coração, ele não falou com técnica, ele falou bonito. E eu vejo maldade. Então, quer dizer, não é uma questão de religião, só queria falar isso. Aí, sobre o divino também, eu acho que já falei, né? É só. Não, obrigado, Thelma. Obrigado. Tem alguns pontos que eu concordo com você, e tem outros pontos que eu acho que a gente precisa esclarecer do seguinte modo. Quando você fala sobre questões de valores morais. Eu percebo nas falas, tanto da Thelma quanto do próprio Saulo, do Jaime, uma questão que envolve o pessoal, o subjetivo. Segundo a fala, nós percebemos formas de ateísmo, só que a gente percebe o seguinte modo. Tanto o discurso, pensando na história do pensamento ocidental, nós temos a necessidade de falar a respeito do mundo de forma de que capture, digamos assim, as bases, que capture a verdade. Nós temos essa necessidade de tratar e falar do mundo buscando sempre uma proposição que seja verdadeira, cujo valor seja verdadeiro, né? E quando a gente tem essa pretensão, esse objetivo, digamos assim, segundo a história do pensamento, nós temos pretensão de objetividade, ou seja, ela não se relaciona com o aspecto subjetivo ou valores pessoais da pessoa. Se a gente pensar na produção de conhecimento, logo eu chego na parte da ética e moralidade. Mas quando a gente pensa na produção de conhecimento, o conhecimento, ele tem a pretensão de ser objetivo.
E o que significa ser objetivo? Ele precisa ser público, e para ser comunicado precisa ser público, ou seja, que qualquer conhecimento formado, seja de cunho científico ou não, ele precisa ser comunicado entre as pessoas entendam quais são os principais pontos, as principais premissas, e isso que molda, digamos assim, a comunidade científica, a pesquisa científica, a produção de conhecimento. Agora você comentou sobre os valores, por exemplo, as concepções de bem e mal ligados ao caráter, mas ainda assim estaria ligado ao aspecto muito objetivo e pessoal, mas, por exemplo, a própria concepção de bem e mal, ela, digamos assim, até nós somos criados, educados, indicando assim, essa situação aqui, o seu pai, ou seu professor, ou sua mãe, ela fala, esse evento X, ele é ruim, não pode fazer isso. Esse evento Y, ele é bom. Esse evento Z, ele é ruim. Então, digamos assim, ela já vem acoplada uma noção de moralidade que está mais ligada ao campo da coletividade do que no campo do caráter do indivíduo, da subjetividade. Embora tenham, digamos assim, você bem falou sobre questões que são ligadas ao caráter, mas esses são comportamentos ligados à pessoa que poderiam ser, digamos assim, identificados de forma psicológica, né? Mas valores morais, eu diria, ou pelo menos o ateu responderia assim, que eles, digamos assim, são produções e formações ligadas ao coletivo e à cultura, que já indicam, já sinalizam, que são construídos coletivamente e que não seriam vistos de forma inata, né? De forma inata no sentido que nós nascemos com elas, né? Só esse esclarecimento. De restante, eu achei muito boa a sua observação. Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente já está bem adiantado na hora, assim, que nós costumamos terminar nossas reuniões. Já são quase 9 horas. Alguém mais tem alguma questão? Se não tiver, Jaime, por favor, à vontade. Ô, Saulo, professor, eu percebi que o Augusto ele fez uso de um livro para passar para nós isso aqui. Acabamos de ouvi-lo, né? Então, os parabéns aí pela explicação, né? A maneira que colocou tudo. Eu posso também indicar um livro, entendeu? De repente, se Pode sim. quiser ler o livro, posso estar indicando. Eu só vou focar ele aqui, não sei se você consegue ver, né? Aqui está. Dá para visualizar? Não muito bem. Ergue um pouquinho só mais, o Jaime. Deixa eu só baixar sua mãozinha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar sua mãozinha. Eu vi Deus. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo visualizar, vou colocar melhor aqui. Pera aí. Aqui. Segue. Conhecendo a Deus. Isso, o autor, o nome do autor ali, tá vendo? Não consegui ver. Paul Washer. Isso. Tá certo, vou colocar aqui. Eu indico esse livro, tá bom? Indico esse livro, tá? E gostaria também que o Augusto, possível, acho que ele falou que vai passar em PDF para você, né, professor Saulo? Sim, vai passar sim. Eu queria ler melhor também esse que ele acabou de apresentar para nós também, tá? Tá certo, muito obrigado, muito obrigado. Tá bom, Augusto? Obrigado, Jaime, muito obrigado. Pela participação, tá? E um grande abraço, sucesso para você. Todos nós. Tá? Patrícia tem uma questão, Patrícia? Ei, Saulo, boa noite, gostei muito, tá, professor Augusto, parabéns. É uma pena que a gente não tem essa disciplina Sim, Josiele. nas ciências da religião, né? Verdade. Eu acho que deveria ter, porque quando a gente leciona ensino religioso nas escolas, a gente fala também para muitos alunos ateus, né? E a gente também tem que trazer... a gente também tem que... Eles também precisam se sentir incluídos, né, nas falas. Eu tento, pegando o gancho que a Thelma falou, né, que às vezes as pessoas falam que o ateu é uma pessoa ruim, porque não tem Deus, né? Algumas pessoas têm essa fala. São pessoas, eu falei que são pessoas ignorantes no sentido de pessoas com falta de conhecimento mesmo, né? Porque
Isso está na questão do coração e na questão da cultura, daquilo que a gente aprende em casa, com os nossos familiares, aquilo que é passado de pai para filho, né? Dentro da nossa cultura, em questão de conceitos morais, né? Como o professor bem disse aí agora. E seria muito bom se tivesse essa disciplina na nossa grade curricular, Saulo, porque é bem complexo, né? Por exemplo, eu também sou cristã, né? Então, de tudo que o professor falou, eu consegui entender bastante coisa, mas eu precisaria ir ouvir umas 3 vezes a aula dele para conseguir fazer uma associação bem grande de aprendizado. Ainda bem que gravou, Saulo. Eu também. Agora, Ainda bem que gravou. Agora sim eu tenho conhecimento de fato, né? Eu consigo falar sobre o assunto, porque agora eu aprendi sobre o assunto. Eu consegui entender, mas se eu precisar falar para o meu aluno de como que é o ateísmo, o que é o ateísmo, eu não consigo explicar da forma como ele explicou, né? De forma tão rica, né, de conhecimento. Então fica aí um gancho, né? Se a faculdade pudesse incluir isso aí na grade curricular, seria bem interessante para que a gente tenha um conhecimento mais amplo sobre, porque é importante a gente que faz ciências da religião saber sobre o ateísmo também, porque tem crescido bastante o número de pessoas que não se aderiram a religião nenhuma e que se declaram ateias ou agnósticos, porque tem os agnósticos que, inclusive, o professor não falou, mas um aluno me falou, né? E eu já li a respeito, que o agnóstico é aquela pessoa que ela não afirma que não existe Deus, mas ela também não afirma que existe. Fica ali naquele meio termo ali, não sei se existe ou se não existe, né? Ainda não é uma certeza. Só isso, e muito feliz pela aula de hoje, muito boa. Aliás, Boa são sempre muito boas. Boa colocação, Patrícia, boa colocação. A gente pode depois conversar, professor Augusto é professor da casa, é professor específico que faz parte dos cursos que eu coordeno, então nós podemos depois pensar juntos, Augusto, um mini curso, alguma coisa assim, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas questões, tá bom? E essa questão que a Patrícia trouxe é interessante porque é verdade isso. Tem muitas crianças hoje em dia que chegam na escola que são ateias, porque os pais são ateus, né? E isso tem crescido significativamente. Mas é isso aí, gente. Eu preciso sair. Eu tenho uma aula agora 9h20 da noite. Obrigado a todos que participaram. Arthur e Patrícia, eu vou mandar um áudio logo mais lá no nosso grupo. Augusto, Jaime, Flávio, Thelma, Josiele, Miqueias, Jorge, muito obrigado pela presença de vocês. O AP Assis, olha, eu sou de Assis, sabia? Olha, isso é muito interessante, nasci lá. É isso. Então... Posso agradecer, Saulo, pessoal? Claro, à vontade, por favor. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. É um tema muito interessante, é um tema que precisa ser discutido justamente pela validade em termos democráticos e de cidadania, e para considerarmos e compreender melhor o ateísmo e os ateus, né? Para isso eu coloquei, nós temos diferentes formas, o ateísmo cético, que poderia ser incluso dentro da categoria do agnóstico, que a Patrícia comentou, o ateísmo humanista, o ateísmo pessimista, o ateísmo materialista. Essas caixinhas, essas categorias são importantes, como a Patrícia comentou, para a gente educar, para a gente passar uma noção que abarque mais pessoas no processo democrático de cidadania. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Qualquer falta de clareza, vocês passem para o Saulo, eu tento responder também. Estamos aí para tudo e para todos. E eu vou passar o PDF para o Saulo, do livro, para vocês lerem. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Pessoal, um forte abraço. Deus abençoe vocês. É isso aí. Tchau, tchau, queridos. Até daqui 15 dias, se tudo correr bem. Amém. Tchau, tchau, gente.